Vamos orar? Maravilhoso Deus, muito obrigado, porque mais uma vez nos achegamos diante do teu trono de graça. Estamos, ó Deus, na tua casa para louvar o nome do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe em paz, em segurança. E nesse momento, ó Pai, nós queremos continuar ouvindo a voz do Senhor, agora por meio da tua palavra que será aberta. Queremos pedir ao Senhor que mais uma vez fale ao nosso coração. Que teu Espírito, ó Deus, pouse sobre cada um dos teus filhos. E que cada um deles, ó Deus, possa abrir o coração, a fim de que o Espírito Santo possa entrar e fazer morada. Quebrantar, converter, restaurar cada coração, cada vida. Use-me, ó Deus, como um instrumento do Senhor para falar a este povo, o povo santo do Senhor. Use os meus lábios, use a minha voz. Abençoe, ó Deus, cada um dos teus filhos que também nos acompanham pelas redes sociais. Que a bênção do Senhor os alcance o lar deles. E que eles, ó Deus, possam sentir a tua presença na casa deles nesse momento. Nós queremos, ó Deus, pedir a bênção do Senhor e a companhia eterna do Senhor em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 8. Capítulo de número 9. Hoje nós iremos estudar a respeito de uma das curas de Cristo Jesus. E coincidentemente essa cura ela acontece em um dia de sábado, no Shabat. E é um dos encontros mais marcantes e que mais move o meu coração e me traz lições acerca dos encontros que nós precisamos ter com Cristo. A Bíblia fala que este homem ele era um cego de nascença. E possivelmente por se tratar de um homem, e existe informações de que ele podia responder por si mesmo. Então possivelmente esse homem tinha mais de 20 anos de idade. Imagine agora comigo uma pessoa vivendo 20 anos sem enxergar absolutamente nada. Em uma sociedade que não é como a nossa sociedade. Que não existia pensão, não existia benefício, não existia incentivo do governo da época. Na verdade, todas as pessoas que nasciam com certa deficiência, qualquer pessoa que fosse cega, fosse manca, fosse paralítica, qualquer pessoa que tivesse uma deficiência, fosse portador de uma deficiência, era considerado uma pessoa amaldiçoada por Deus. Que Deus estava castigando a fim de que esta pessoa pudesse pagar pelos pecados dela ou pelos pecados do seu pai, dos seus pais. E este homem, ele era desprezado pelas pessoas porque ele era considerado uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa imunda, uma pessoa que sofria preconceito. E a Bíblia vai relatar que quando Jesus encontra ele, ele não estava em casa, ele estava no caminho, ele estava a mendigar, era alguém que vivia do sustento que os outros davam, do pão que os outros davam, de uma moeda que alguém lhe dava para comprar um mantimento, era alguém que vivia de esmolas. Ele não estava em casa quando Jesus se encontrou com ele. Todos encontraram? João capítulo 9, a partir do versículo 1 nós iremos ler. E diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus.
É necessário que façamos a obra daquele que nos enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz deste mundo. Então, diz o texto bíblico, dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito o lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então seus vizinhos, os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai, lava no tanque Siloé. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Ele respondeu: eu não sei. O texto vai dizer que Jesus ele estava caminhando, Jesus estava na região da Judeia, e Jesus estava acompanhado com seus discípulos, e os discípulos, movidos pelo preconceito, pelo pensamento, pelo conceito do pecado da época, chegaram até o mestre ao contemplar aquele homem, e então perguntou: mestre, quem foi que pecou? Foi este homem ou foi os seus pais? Esse era um preconceito tão enraizado, um pensamento tão enraizado, que o verso de número 34 do capítulo 9 vai dizer o seguinte, que quando ele foi questionado pelos judeus acerca da cura, quem havia feito, ele diz assim: tu és nascido todo em pecado. O que os judeus estavam dizendo: olha, você nasceu em pecado, você carregava a maldição, a enfermidade, e agora você quer nos ensinar, quer ensinar a nós e expulsar aquele homem daquele local. Um preconceito. A Bíblia, porém, diz que Deus ele não impõe sobre os filhos o pecado dos pais, nem aos pais o pecado dos filhos. Mas este é um pensamento tão forte que se estende também para o Oriente, para os nossos tempos. Por exemplo, existem muitas coisas que acontecem não porque vem da parte de Deus, mas porque vem da parte do mal, que habita neste mundo, por causa das trevas desse mundo, por causa das trevas morais dos próprios seres humanos. E as pessoas atribuem tudo o que acontece a quem? Tudo o que acontece a Deus. Se alguém morre, foi Deus que quis, foi Deus que levou. Se acontece um acidente, foi Deus que quis. Se alguém fica doente, foi Deus que quis. Deus, ele não criou o homem para sofrer, para viver com a consequência do pecado. Se fosse assim, ele não teria enviado quem? Não teria enviado Jesus. Não teria dado o seu filho para morrer em nosso lugar, para que pelas suas pisaduras fôssemos sarados, fôssemos curados. Porque o desejo de Deus é restaurar, trazer como no início da criação, aquilo que Ele criou, perfeito, e poder olhar novamente e dizer: eis que tudo é bom, eis que tudo é muito bom. Mas eles perguntam: e aí, Senhor? E Jesus diz para eles, ele está nessa situação, não é o porquê, é para quê. Foi para que se manifeste nele as obras de Deus.
Existem muitas pessoas que sofrem por causa das trevas que habitam e que permeiam este mundo. Existem muitas pessoas que sofrem por causa do pecado. Existem muitas pessoas que sofrem por causa do mal, porque a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. O mundo pode até estar sob poder, governo do maligno, parcialmente do maligno, mas o mundo jamais pertencerá a ele. A Bíblia diz que existem 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando os ventos para que este mundo não seja de todo destruído. Deus está no controle, Deus está cuidando. Mas, ainda assim, aqueles que sofrem por causa do mal, por causa das trevas, estes têm o privilégio de ter manifestado na sua vida a atuação do poder divino, para que a glória de Deus seja manifestada nele. As obras de Deus se manifestam na vida de todo aquele que é pecador. As obras de Deus se manifestam na vida de todo aquele que permite por ele ser iluminado. As obras de Deus se manifestam na vida de todo aquele que decide sair das trevas para viver na maravilhosa luz. As obras de Deus se manifestam na vida de cada pecador que deixou a bebida porque conheceu a Cristo, deixou a fornicação porque conheceu a Cristo, deixou as drogas porque conheceu a Cristo, deixou de ser desonesto porque conheceu a Cristo, deixou de roubar porque conheceu a Cristo. As obras sendo manifestadas em meio às trevas, em meio ao mal. Mas existem pessoas que sofrem mais. Eu conheço pessoas que sofreram e sofrem com câncer. Pessoas que sofrem porque são portadoras de uma deficiência. E a vida dessas pessoas glorifica a Deus. Porque quando nós olhamos para elas, percebemos que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. As obras de Deus são manifestadas porque nós percebemos o quanto Deus é glorioso por meio daquela pessoa. A Bíblia vai continuar dizendo, conforme nós lemos, que Jesus, ele diz para os discípulos, antes de se aproximar daquele homem, Jesus diz aos seus discípulos: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Esta afirmação de Jesus é poderosa. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Por exemplo, abra a sua Bíblia no capítulo 8, verso 12. Capítulo 8, verso 12. Olha o que diz aí. Jesus falando aos discípulos. Jesus, ele diz assim, de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz, quem me segue não andarás nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aquele que segue Jesus não vive em trevas. As trevas podem até envolver este mundo, envolver algumas pessoas que decidem viver nas trevas, mas jamais envolverão aqueles que decidem viver na luz. Capítulo 12, verso 46. Diz aí o seguinte: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Cristo, ele veio como a luz do mundo. Vá para João, capítulo 1, versículo 4. Diz assim, versículo 4 e 5 do Evangelho de João: a vida estava nele, o que estava plenamente em Jesus, habitando corporalmente em Cristo, a vida. E a vida, quem é a vida? Jesus Cristo. Por isso ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E diz assim: a vida era a luz dos homens. Qual é a única salvação para os homens? Qual é a única maneira dos homens sair das trevas? É Jesus Cristo.
a luz do mundo. E diz assim: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Louvado seja Deus! As trevas jamais poderão prevalecer contra Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é a luz do mundo. Apocalipse 22 diz que Ele é a lâmpada. A saber, verso 9, a verdadeira luz vinda ao mundo ilumina todo homem. Nós podemos escolher se viveremos nas trevas ou iremos viver na luz. Onde está a luz, não habita, não existe trevas. É a luz que se manifestou para iluminar todo homem, para iluminar a minha vida, para iluminar a sua vida. A todo o que crê nele, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo não vive em trevas. O texto continua dizendo que Jesus então decide se aproximar daquele homem. E o que Jesus faz? Jesus então cospe na terra. Jesus faz um lodo com aquele barro, põe sobre os olhos daquele cego e apenas diz: vai e lava-te no tanque Siloé, que quer dizer enviado. Aquele cego foi incumbido de ir até o tanque chamado Siloé, que significa enviado. Ele foi enviado para se lavar os seus olhos em um tanque. Mas não era o tanque que lhe iria restaurar a visão. Não eram as águas daquele tanque que lhe restauraria a visão, que abriria os seus olhos, o faria enxergar. Não. Mas o verdadeiro enviado de Deus, este restabeleceria, abriria os olhos daquele cego. Por que o Senhor diz isso, pastor? Porque o tanque, ele não é capaz de conceder visão, de tirar das trevas aquele que está nas trevas. As águas não são capazes de tirar das trevas aquele que está em trevas. Mas apenas um é capaz de tirar a pessoa das trevas, tirar alguém das trevas. Quem é o enviado de fato? Abra sua Bíblia aí. Vamos abrir a Bíblia hoje algumas vezes. Fazer um exercício. João capítulo 16, verso 28. Deixa a sua Bíblia marcadinha. Lá no capítulo 9. João 16, verso 38 diz assim: Perdão, 28. Diz assim, João 16, versículo 28. Jesus afirmando aos seus discípulos: Eu vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Jesus estava dizendo que veio da parte de quem? Veio do Pai, de Deus. Capítulo 3, verso 17, diz assim: Capítulo 3, verso 17 diz assim: Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou quem? Para fazer o quê? Salvar o mundo. Capítulo 6, versículo 38. Volte aí algumas páginas da sua Bíblia. 6:38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim para fazer a vontade daquele que me... E eu pergunto para você, quem de fato é o verdadeiro enviado? Jesus Cristo. Não era o tanque que iria curar aquele homem, mas Cristo Jesus é quem curou aquele homem. Quando Cristo ele diz assim: Eu sou a luz do mundo.
Cristo ele não estava dizendo apenas que era alguém que veio para iluminar a terra. Cristo ele estava dizendo que ele era o próprio Deus. Porque João começa o seu evangelho dizendo assim: e ele era a luz. Mas antes ele diz que o verbo, aquele que era a vida, aquele que é a luz, é quem? É Deus. É o verbo encarnado. É aquele que estava no princípio com Deus. É aquele que fez todas as coisas. E somente aquele que fez todas as coisas, irmãos, é o único que pode fazer um cego de nascença voltar a ver. Fazer alguém que viveu a vida inteira nas trevas, a viver na luz novamente. Aquele homem foi enviado para o tanque. Foi enviado para o tanque, se chamava enviado, mas o verdadeiro enviado era quem lhe daria a visão. Quando eu olho para o texto bíblico, eu começo a imaginar, por exemplo, Gênesis, capítulo de número 1 e capítulo de número 2. Quando diz que Deus formou um homem do pó da terra. Jesus, ele pega novamente o barro, a terra, e aplica sobre os olhos daquele homem. E Jesus, ele estava dizendo que ele era quem? Ele era o Criador. Jesus estava afirmando que ele era Deus. No verso anterior, no capítulo anterior, perdão, melhor dizendo, no versículo 58, os judeus já estavam intrigados com Jesus, procurando ocasião para matar Jesus. Então Jesus afirma assim: antes que Abraão existisse, eu sou. E eles pegaram pedras para apedrejar Jesus, porque Jesus estava fazendo o quê? Estava se fazendo Deus. Eles entendiam que Jesus estava dizendo que ele era quem? Que ele era Deus. E de fato, Jesus é Deus. Mas sabe qual é o problema? É porque quando eu olho para o texto bíblico, a gente não vai ler todo o capítulo 9. Aqueles homens judeus da época de Cristo, eles não reconheciam quem de fato Jesus era. Se você for para o versículo de número 16, do capítulo 9, lá vai dizer assim: por isso alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam uns aos outros, como pode um pecador fazer tamanhos sinais? Para ele, Jesus era apenas um pecador. Para ele, Jesus era apenas um transgressor. Jesus era apenas um homem. Para os fariseus, para os escribas, para os judeus, Jesus era apenas mais um homem. E eis o problema da nossa geração, não saber de fato quem Jesus é. Esses dias eu estava assistindo um vídeo, e tem se tornado muito comum alguns cristãos gravar vídeos. E um jovem saía pelas ruas perguntando para as pessoas quem era Jesus, se elas acreditavam em Jesus. E a maior parte das respostas dizia, eu não conheço Jesus, eu não acredito em Jesus. É o problema da nossa geração. É o problema das pessoas hoje em dia. Para algumas pessoas, Jesus é apenas um homem que existiu. Um ser histórico, símbolo de grandes valores, justiça, esperança, generosidade, compaixão. Segundo uma breve pesquisa, vai dizer que Jesus, ele é considerado pelo Islã como um profeta. No budismo, Jesus é considerado o avatar. No judaísmo, é apenas um pregador judeu do primeiro século. Mas a minha pergunta para você é, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você?
A Bíblia vai mencionar no capítulo 8, verso 48, aquilo que os judeus pensavam de Jesus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Era alguém que trabalhava com Beelzebu, o deus dos demônios. Era alguém que tinha demônio, alguém que era samaritano. E esse é o problema da nossa geração, o problema de muitas pessoas. Pastor, mas eles compreendiam, alguns deles compreendiam que de fato Jesus era quem dizia ser, compreendiam. O sumo sacerdote, um dia ele recebeu uma visão do Espírito Santo, dizendo que era necessário que um homem morresse em lugar de todos. Eles mesmos reconhecem, Nicodemos, um dos fariseus, alguém renomado, reconhece que ninguém poderia fazer os sinais que Cristo fazia se Deus não estivesse com ele. Mesmo assim, eles decidiram continuar com o erro. Não é que muitas pessoas não reconhecem, não sabem quem de fato Jesus é. Sabe qual é o problema? É que as pessoas querem fazer tamanha a sua vontade, viver neste mundo, não perder o status, não perder os amigos, que elas rejeitam Jesus e fazem de Jesus o que ela não é, porque não querem ser confrontadas, não querem ter que abrir mão do prazer momentâneo deste mundo, das coisas passageiras e triviais. O problema é este: preferem viver nas trevas. O texto diz que aquele homem, ele então foi, lavou os olhos e voltou vendo. E as pessoas então perguntavam: é este aquele que pedia esmolas? E outros diziam: é ele. E outros diziam: não é ele, mas se parece com ele. Mas o cego dizia: sou eu mesmo. Agora eu estou enxergando. Agora eu estou vendo. Mas quem foi que fez esse milagre tamanho na sua vida? Eu não sei. O texto vai dizer o seguinte, eu quero concluir. Que quando Jesus estava caminhando, o primeiro versículo diz que foi quem que viu o cego? Foi quem? Foi os discípulos? Não foi os discípulos que viram aquele cego. Jesus viu aquele cego. De 12 a 13 vezes aparece no capítulo 9 o termo ver, vendo. Sabe por quê? Porque existem muitas pessoas que enxergam, mas não veem de forma espiritual. Estão cegas pelas coisas deste mundo. Estão vivendo nas trevas. Não tem fé genuína, fé verdadeira. E você talvez pergunte: mas pastor, aquele homem tinha fé? Ele tinha fé. E a sua fé era uma fé prática. Porque quando Jesus se aproximou daquele homem e cuspiu no chão, ele poderia ter dito o seguinte: este daqui é mais um escarnecedor. Esse daqui é mais alguém que chega para zombar de mim e rejeitar a Jesus, expulsar Jesus da sua presença. Mas Jesus cospe, aplica sobre os olhos dele o lodo que havia feito e diz: vai e lava lá no tanque. E o que ele fez? Ficou sentado? Se você é cego, eu pergunto para você: se você fosse cego e alguém colocasse uma venda nos seus olhos, iria causar alguma mudança da forma como você enxerga? Na forma como você enxerga? De forma nenhuma. Se você é cego e tem um pano, e possivelmente ele tinha uma capa, estava vestido, poderia limpar os seus olhos.
ao Jesus lhe aplicar sobre os seus olhos o lodo, o barro que havia feito, ele teria limpado. Mas ele se levanta e vai para o tanque se lavar, porque ele tinha fé. Sabe o que me impressiona, irmãos? É porque muitas pessoas aguardavam o Messias. E se você olha para o profeta Jeremias, para o profeta Isaías, o Messias, ele viria, ele traria vista aos cegos, liberdade aos oprimidos. Por isso que quando João estava preso, ele enviou os discípulos dizendo o seguinte: olha, vai lá até este homem, até Jesus, e pergunta para ele se de fato ele é quem ele diz ser, quem nós esperamos, ou se nós precisamos esperar outro. E Jesus responde aos discípulos de João: diga para eles que os cegos voltam a enxergar, diga para eles que aqueles que têm demônios são libertos. Jesus mesmo disse em Lucas capítulo 4: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. A missão do Messias, a missão de Cristo, estava em curar, libertar as pessoas das trevas, fazer com que a glória de Deus fosse manifestada por meio das obras, por meio dos seus milagres. A mulher aguardava Jesus, a mulher samaritana aguardava Jesus. Bartimeu aguardava Jesus e o chama de filho de Davi. Várias pessoas que se encontraram com Jesus o aguardavam. E este homem, por ser um homem religioso, conforme o versículo de número 22, porque os seus pais frequentavam o templo, ele cresceu ouvindo sobre o Messias que viria. Ele não temeu em ir para o tanque. Por mais que ele não tivesse jamais enxergado a face de Cristo, por mais que jamais ele tivesse testemunhado e visto os milagres de Cristo, ele não temeu. A sua fé é uma fé prática. Ele via, enxergava mais do que aqueles que tinham olhos. Os olhos abertos, podiam ver as cores, mas a sua vida estava acinzentada, estava em trevas. E aquele homem afirma: sabemos que Deus não atende os pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Se ele é de Deus ou não, se ele é de Deus ou não, eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza: eu era cego, eu nasci cego e agora eu estou vendo. De uma coisa nós temos certeza: Deus é Deus, Jesus Cristo é Deus. Aqueles homens então questionaram aquele rapaz e fizeram a seguinte afirmativa. Disseram para ele que ele precisava fazer uma coisa. Eu quero convidar você a ler comigo versículos número 24. Capítulo 9, verso 24. Diz assim: então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Versículo 25 diz assim: ele retrucou: se é pecador eu não sei, mas de uma coisa eu sei, que eu era cego e agora vejo. Eles ordenaram que aquele homem desse glória a quem? A quem? A Deus. Vá comigo para o versículo 36. Diz assim:
versículo 35 e 36. Ouvindo Jesus o que tinham expulsado, encontrou-o e lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Você crê no Filho de Deus? Você crê no Messias? E aquele homem respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Aquele homem reconheceu que estava diante do Filho do Homem, estava diante do Filho de Deus, estava diante do próprio Deus. Mas sabe qual é o problema? Nós não reconhecemos quem está diante de nós. Nós não reconhecemos aquele que nos vê primeiro, aquele que vê a nossa luta, vê o nosso sofrimento. Existe uma frase do pastor Bulhon que me chama muita atenção. E o pastor Bulhon, ele diz assim, que nós não vemos porque cremos. Nós não cremos porque vemos. Nós vemos porque cremos. Se nós queremos de fato, irmãos, enxergar, nós precisamos crer. Crer que Ele é a luz do mundo. Crer que Ele é o Filho de Deus. E nós temos que adorá-lo. Nós temos que reconhecer que é Ele que nos vê. E um dia nós teremos a oportunidade de ver também o seu rosto. Porque hoje nós o enxergamos como por um espelho embaçado. Mas em breve, a Bíblia diz que nós o haveremos de vê-lo como Ele realmente é. Poderemos contemplar a face do Senhor. As trevas deste mundo, o pecado, nos impedem de ver a face do nosso Criador, porque nós não podemos jamais, como nós estamos, contemplar a glória de Cristo, contemplar o seu rosto, a sua face. Mas em breve poderemos ver o seu rosto. Mas a pergunta que Ele faz para mim e para você hoje: você crê no Filho do Homem? Você crê que Ele é a luz do mundo? Aquele que veio para iluminar este mundo, iluminar a minha, a sua vida, dissipar todas as trevas que habitam neste mundo, na nossa vida, e reestabelecer a nossa visão, a nossa confiança. Aquele que veio para nos salvar e nos libertar das trevas, que nós possamos crer de fato quem Ele é. Porque se nós crermos, se nós confiarmos nele e acreditarmos que a nossa vida é para a glória dele e que na nossa fraqueza a glória de Deus vai se manifestar e que há um para quê, existe um motivo pelo qual Deus ele usa a provação, Deus ele usa aquilo que o mal, aquilo que o pecado causa na nossa vida. E é para que nós possamos glorificá-lo. É para que as obras dele possam se manifestar de forma poderosa na nossa vida. Porque Deus ele gosta de nos surpreender. E Ele gosta tanto de nos surpreender que a Bíblia diz assim: que olhos jamais viram, mente nenhuma sequer imaginou, e ninguém sequer ouviu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe por quê? Porque Ele deseja nos surpreender. E um dia seremos glorificados. Um dia poderemos contemplar a sua face.
É o seu desejo dizer para o Senhor: Senhor, me livra das trevas deste mundo. É o seu desejo dizer para a luz do mundo, aquele que é o Deus, Criador, Restaurador, Salvador: Senhor, ilumina a minha vida, me ajude a crer e ter uma concepção correta de quem o Senhor é. Ajude-me a acreditar aquilo que o Senhor pode fazer na minha vida, porque eu quero que as obras e a glória de Deus seja manifestada em mim. Nós iremos ouvir um louvor neste momento. Eu quero convidar você a se colocar de pé, se você então deseja tomar essa decisão na sua vida. E no final nós iremos orar juntos. Eu vejo um mundo carente de esperança. Eu vejo a vida perdendo seu valor. Um mundo em que a maldade e o terror promove guerras e mortes. Não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente desta guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar, e a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revela a imagem do pecado. Mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer. Me traz a paz e a certeza do amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio
Maravilhoso Deus, um dia nós iremos encontrar com nosso Senhor e Rei, aquele que esteve morto, mas ressuscitou, aquele que é o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, aquele que é a testemunha fiel e verdadeira, aquele, ó Deus, que é o primogênito dos mortos, aquele que é, ó Deus, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, aquele que é o Deus conosco. Em breve, ó Deus, nós iremos viver em um mundo não mais marcado pela dor, pelo sofrimento. Um mundo, ó Deus, onde haverá as sequelas do pecado. Haverá, ó Deus, o mal, porque a Tua palavra diz que o mal não se levantará segunda vez. É um mundo onde não haverá nada impuro, contaminado, onde não haverá mais pecado, porque estaremos libertos para sempre da presença do pecado. Mas hoje reconhecemos que a maldade, o mal se multiplica neste mundo. E é por isso, ó Deus, que o amor de tantas pessoas tem esfriado. A fé de tantas pessoas tem, ó Deus, se desvaído. É por isso, ó Pai, que tantas pessoas não conseguem enxergar quem de fato o Senhor é. A poluição, as forças do mal trabalhando neste mundo, a fim de que as pessoas não conheçam a verdadeira luz. Mas é por isso que o Senhor diz: eu sou a luz do mundo. Porque a solução para estas pessoas, a solução para mim, a solução para nós é o Senhor Jesus Cristo. É aquele que pode iluminar a nossa vida. É aquele que pode e ilumina este mundo. E é por isso que o Senhor disse aos discípulos: enquanto é dia, é preciso fazer a obra daquele que nos enviou. Nós precisamos, ó Deus, levar o Senhor, a luz do mundo, a essas pessoas. Pai eterno, o Senhor nos vê. O Senhor contempla a nossa luta, o Senhor contempla o nosso sofrimento. O Senhor nos vê atentamente. Nenhum ser humano passa despercebido aos olhos do Senhor. A palavra diz que primeiro o Senhor viu aquele homem. Mas é maravilhoso poder terminar a história dizendo que aquele homem agora estava vendo o Senhor face a face. E termina adorando o Senhor. Pai, bem parecido com aquilo que nós veremos e viveremos na eternidade. Veremos a face do Senhor Jesus Cristo e a Tua palavra diz que nós adoraremos o Senhor, serviremos ao Senhor para todo sempre. Que maravilha! Pai, ajude-nos a confiar em Ti. Senhor, nós não iremos ver quando nós não iremos enxergar as coisas espirituais a menos que primeiro nós creiamos no Senhor. Confiemos em Ti. Pai eterno, abre os nossos olhos espirituais. Ajude-nos, ó Pai, a confiar no Senhor. Talvez muitas pessoas estão temerosas em cumprir a palavra do Senhor, até mesmo de se entregar ao Senhor, de ir no tanque, lavar-se, porque tem medo, porque não tem fé suficiente. E ainda, Deus, resistem em entregar-se completamente ao Senhor. Resistem, ó Deus, em permitir que o Senhor restaure, transforma e traga luz, esperança à sua vida. Mas o Senhor é o Deus que tudo pode. O Senhor é o grande eu sou. Aquele que criou este mundo, aquele que esteve lá desde o princípio.
e aquele que estará conosco, Pai, todos os dias até a consumação deste século. Pedimos a bênção do Senhor, Pai, pedindo ao Senhor que nos acompanhe, que nos abençoe, e que a cada dia possamos nos encontrar e ter um encontro particular com Cristo Jesus, a luz do mundo, e permitir que Ele nos ilumine, para que possamos, ó Deus, continuar resplandecendo neste mundo como a luz deste mundo, para que em breve o Senhor possa voltar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja o nome de Deus, agradecemos pela sua presença aqui nesta noite, em especial as nossas visitas. Fiquem à vontade para vir mais vezes e que a graça de Deus seja com cada um aqui presente e levem em paz para os seus lares. Lembrando que amanhã, às 7h30 da noite, o pastor estará aqui novamente para nos agraciar com a palavra de Deus.